narrar fatos bíblicos não é pregar o Evangelho. Contar histórias que a Bíblia revela não é pregar o Evangelho. Falar dos fatos que estão revelados na Bíblia não é pregar o Evangelho. Tem muita gente que se denomina pregador, ministro da palavra de Deus, que está levando maldição para as pessoas, instruindo as pessoas erradas, colocando as pessoas para viver regras, normas e princípios que não é o que o Evangelho pede. Tem muita gente aí se denominando ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, missionário do Evangelho, que está sendo maldição para as pessoas. Tem muita gente aí abrindo igrejas, ambientes, lugares físicos, que chamam de casa de Deus, de templo, lugar santo. Tem muita gente aí abrindo esses ambientes, colocando lá a sua cadeira de líder, convidando o povo a estar ali buscando a Deus. E o que acontece com esse povo? Estão se perdendo cada vez mais de Deus. Dentro dessas igrejas, na direção desses homens que se denominam pastores, por vaidade. Um abre o ministério e vem um, consagra o outro. Não tem chamado, não tem vocação. Ninguém está julgando e desmerecendo ninguém. Mas quem tem a vocação e a habilidade do chamado para o ministério da palavra, se vê. Não é pela roupa que ele veste, não é pela igreja que ele está, é pela habilidade que ele tem de pregar o Evangelho, defender o Evangelho e conduzir o povo no conhecimento do Evangelho. Quem tem a vocação, o chamado, recebeu o dom, a graça, para manejar bem a palavra, para o ministério do ensino, se vê nele, se vê o conhecimento para ele ministrar o Evangelho. Eu não estou aqui falando de sabedoria humana, da história bíblica, da geografia bíblica, da teologia dos homens que aprendem nos seminários teológicos, do anel de formatura, do diploma de universitário, de teólogo. Eu não estou falando desse conhecimento, dessa sabedoria. Pregar o Evangelho não precisa de nenhuma faculdade teológica, só precisa o chamado de Deus. A quem Deus chama, Ele vocaciona, capacita e envia para pregar. Não precisa para fazer um curso de teologia, não precisa ir para seminário, aprender hebraico, grego ou aramaico. Não estou dizendo que não é importante o conhecimento. É. Queria eu aprender e conhecer essas línguas. Mas o Evangelho que eu conheço, a vocação que Deus me deu, a pregação do Evangelho que eu levo, é suficiente para iluminar a tua mente, para te levar à salvação, pelo conhecimento da verdade do Evangelho que eu prego. Eu não tenho nenhum curso de teologia, porque eu não quis fazer. Eu não tenho nenhum diploma de doutor nem de mestre, porque eu me dediquei, eu priorizei a minha vida, em primeiro lugar, a conhecer a Jesus, o Evangelho, por onde eu chegava a Deus crendo no Evangelho. É só o Evangelho, irmãos. É só crer no Evangelho. O apóstolo Pedro, ele foi ignorado, criticado, porque ele pregava uma palavra com uma sabedoria tão grande que ele não tinha formação intelectual. Pedro não tinha doutorado, diferente de Paulo. Paulo tinha doutorado, Paulo tinha formação intelectual, mas Paulo não se gloriou disso. Paulo não usou isso. Paulo, ele buscou o conhecimento de Cristo, chegando a dizer que reputava tudo por perda, para que pelo conhecimento de Cristo
chegasse a Deus. Está entendendo isso, irmão? Então a maior maldição hoje, na vida das pessoas que querem seguir o caminho para Deus, é esses homens que se fazem pregador, não tem conhecimento da palavra, não sabe aplicar uma doutrina, não conhece contexto, não sabe nem o que é contexto, não tem habilidade com a palavra de Deus, não tem conhecimento do Evangelho, mas são missionários, são pregadores, são homens que dizem que Deus deu a ele ministério para pregar. Pregar o quê? O que é que esse povo está pregando? Por isso que há tanta bagunça, tanto movimento anátema, tanto paganismo, tanta feitiçaria, tanta abominação, o povo vivendo dentro dessas igrejas, porque aqueles que se denominam pastores, que estão lá ensinando o povo, não conhecem nada do Evangelho, não tem vocação, não tem chamado, não maneja bem a palavra, não sabe edificar a igreja com doutrinas, só sabe criar movimento. O ministério da palavra, Deus não deu a quem queria. Deus vocaciona e dá a quem Ele escolhe. O ministério da palavra não é para quem abre igreja e diz: eu sou pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho minhas ovelhas. Essa tua igreja, essas tuas ovelhas, esse teu púlpito, essa tua autoridade, esse teu lugar de soberano, tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Pobre misericórdia dessas pessoas que estão aí na tua direção. Tu que se denomina pastor, presbítero, evangelista, obreiro, missionário, conhece nada do Evangelho. Não conhece o Evangelho. Não tem vocação porque se vê. Não precisa ninguém estar dizendo. A vocação se vê em quem tem o chamado para o ministério da palavra. A maioria desses homens que se denominam pastor, dentro dessas igrejas que se abrem, principalmente nos bairros, não tem vocação, não tem chamado, não tem conhecimento, não maneja bem a palavra, não sabe aplicar uma doutrina, não sabe defender a fé, não sabe edificar a igreja com ensinos da palavra de Deus. Não é contando fato, narrando história e criando movimento, é ensinando, doutrinando, instruindo o povo naquilo que o Evangelho mostra, ensina para o povo andar e perseverar na vida com Deus. É isso, irmãos. Já esses ministérios grandes que estão na mídia, os pastores famosos, eles têm sabedoria intelectual, eles têm conhecimento, eles sabem se expressar, eles sabem dominar assuntos, mas falsificam a palavra. Muitos não foram vocacionados, não são ministros de Cristo, têm o conhecimento, têm a capacidade de abrir ministério grande, eles abrem, têm a influência no meio deles, um consagra o outro, um apoia o outro no seu ministério, se colocam como homens de Deus, usam da sabedoria deles para impressionar os simples. E esses homens que estão nesses grandes ministérios, muitos têm o chamado de Deus, foram vocacionados para o ministério. Mas qual é o problema? Muitos se corromperam, muitos não trabalharam em causa do reino de Deus, buscaram as suas causas próprias, pela avareza, pela ambição de possuir, de ter, pela oportunidade que viram de ter o povo como um negócio seu. Aí, largaram o compromisso com Cristo, saíram do senhorio de Cristo, saíram do reino de Deus, abriram os seus ministérios, estabeleceram o seu reino e chamaram o povo para viver sobre o seu reinado, nas suas
denominações, instituições religiosas, os impérios, igrejas que eles levantam e constroem. Levantam e constroem, onde eles são os imperadores desse império, onde eles são os senhores desse reino, que não é o de Deus. Muitos têm a vocação, mas abandonaram o chamado. Então, eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Se você olhar para o homem, você vai se perder de Deus. Se você for guiado pelo homem, você vai se perder de Deus. Porque o homem se corrompe. O homem é mutável, ele muda. O homem, ele não é imutável. Ele varia. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Por isso que Jesus não mandou a gente seguir a nenhum homem. Senão a gente se perde dele. Jesus nos mandou crer nele, seguir a ele, guardar a palavra dele, crer e se manter fiel e firme a ele. E se alguém que tem a vocação e está pregando a palavra, nós temos que ser prudentes, irmãos, para analisar se tal pessoa está fiel na palavra, para observar se tal pessoa está perseverando na palavra, porque muitos estão prevaricando, muitos estão falsificando, muitos estão manipulando, muitos estão deturpando a verdade do Evangelho, não estão pregando a doutrina de Cristo, estão adicionando, subtraindo, estão colocando meios, regras, normas, estão colocando outros meios que o Evangelho não ensina, estão se corrompendo para poder conquistar os seus objetivos pessoais. Não estão a trabalho do reino de Deus, estão a trabalho do reino deles, que eles levantam e criam as suas igrejas, os seus ministérios. E com isso, é o povo que vai se perder de Deus, seguindo esses homens. Teve um irmão, um amigo, aqui no Face, que colocou um comentário na minha postagem, que eu postei, dizendo que a vida com Deus não é dentro e nem por meio de igreja. A vida com Deus não é estar dentro de igrejas evangélicas. A vida com Deus é o Evangelho de Cristo estar dentro de você, transformando o seu entendimento e lhe dando a vida com Deus pelo esclarecimento que você tem quando o Evangelho entra no seu entendimento. A vida com Deus é isso. E esse amigo lá no Face, que ele é pastor de um lugar aí, ele tem a igreja dele, ele está lá como pastor ensinando o que o povo. Eu digo isso porque eu sei o conteúdo do ensinamento dele. Tem nada de evangelho. Essas pessoas pensam que pregar santidade, olha, não beba, não se prostitua, seja santo, não vá para o bar, venha para a igreja. Isso não é evangelho, amigo. Pregar o evangelho não é dizer, Jesus deu cura ao cego de Jericó, vai curar você também. Isso não é pregar o evangelho, amigo. Pregar o evangelho não é pregar o azeite da viúva, as mulheres de Jericó vão cair. Pregar o evangelho não é dizer que Davi derrubou o gigante e você vai derrubar com a pedra que Deus vai te dar. Isso não é pregar o evangelho, isso é movimento vã. Aí, esse amigo botou um comentário na minha postagem no Face, que eu botei uma foto minha pregando numa igreja. Ele me chamou de hipócrita, porque eu botei uma foto pregando na igreja e falando que a vida com Deus não é dentro de igreja. E ele disse, é fariseu, hipocrisia. A mensagem que eu prego aqui, eu prego dentro de igreja. Eu não vivo minha vida com Deus dentro de igreja. Eu prego o evangelho dentro de igreja, dentro de centro de macumba, dentro de bar, dentro de cabaré. Eu prego o evangelho em qualquer canto. Minha vida com Deus não está restrita, baseada, principiada dentro de nenhuma igreja ou de nenhum centro religioso. A vida com Deus, de quem quer viver em Deus e com Deus, é pelo evangelho que tem que estar dentro de você.
Não é você dentro de igreja evangélica. É o evangelho dentro do seu entendimento, iluminando para esclarecer, para tirar a cegueira espiritual. A escuridão das trevas, do engano e da mentira. Que Satanás cega o entendimento desse povo, impedindo esse povo de conhecer, contemplar, ser esclarecido pela verdade do Evangelho. Pela verdade do Evangelho. Não essas pregações vãs de azeite da viúva, de campanha de libertação, de subir monte, de entrega, de profecia, de decreto de Deus. Tudo isso é movimento vã, maldito, que priva você de buscar o conhecimento de Cristo pela pregação do Evangelho, pela doutrina de Cristo. Sabe por quê? Porque a maioria, 99%, desses homens que se despastou nessas igrejas, nos bairros, não tem vocação, não tem intimidade com a palavra, não tem sabedoria para ministrar assuntos espirituais, não tem conhecimento do Evangelho. Muitos podem perguntar, irmão. Pode perguntar ao teu pastor: pastor, o que é o Evangelho? Primeiro que tu vai ver ele pensar para responder, que ele não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho é você crer em Jesus, ele morreu por nós, para você vir para a igreja, deixar de beber, de roubar. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é você aceitar Jesus. Isso não é o Evangelho. Aonde tu visse Pedro, Paulo, João, algum dos apóstolos, pregando a alguém: aceite Jesus, venha para a igreja. Isso não é o Evangelho. Pregar o Evangelho não é convidar ninguém a viver uma vida agora dentro do legalismo religioso, de usos e costumes de igreja. Pregar o Evangelho não é convidar ninguém a parar de beber e ir para a igreja. Isso não é pregar o Evangelho. Aonde é que tu vê os apóstolos pregando isso? Aonde é que tu vê Jesus vindo pregando o Evangelho? Aonde Jesus informou isso? Então a maioria desses homens que estão dentro dessas igrejas, que todo dia abre uma, tem 5, 6 igrejas em cada rua, e todo dia abre outra. É igreja para todo lado. Tem mais igreja do que crente. E todas elas abarrotadas de pessoas perdidas de Deus dentro das igrejas. Porque estão sendo instruídas por homens que não têm chamado, não têm vocação, não têm sabedoria espiritual para ministrar doutrinas e conhecimentos espirituais do Evangelho. Não tem compromisso com o Evangelho. Ministra uma mensagem secular, um evangelho anátema, um evangelho que só fala das coisas da terra, um evangelho de vida formal religiosa, um evangelho de culto, de campanha, de pacto, de voto, de trabalho, de festa, de homenagem, de concentração, de eventos, de atividades. Que evangelho é esse que vocês estão vivendo, crendo e praticando dentro dessas igrejas evangélicas? Amigos, desperta tu que dormes. É tempo de buscar ser prudente, estar atento a ouvir, buscar entender o que tu ouve, buscar conhecer a Cristo, para que, crendo nele, tu seja salvo. Que evangelho é esse? Que o povo tem que estar buscando a Deus dentro da igreja? Que evangelho é esse? Que o povo tem que fazer campanha para Deus abençoar? Que evangelho é esse? Que o povo cai, pula, grita, faz coisas irracional em nome de Espírito Santo? Que evangelho é esse? Que o povo tem que adorar a Deus na casa de Deus? Que o povo é ensinado de que se não for batizado não é salvo? Se não guardar o sábado não é salvo? Se não der o dízimo não é salvo? Se não estiver dentro de igreja não é salvo? Se não estiver sob a autoridade de um líder religioso nas igrejas, não está na presença de Deus? Que evangelho é esse que vocês estão vivendo dentro desses ambientes de igreja? Na direção desses homens? A pergunta que eu faço a você é essa. Você que me critica, você que me ignora, você diz que eu sou herege,
Vamos ver quem é que está pregando a heresia, quem está vivendo a heresia e quem está sendo instruído na heresia. A pergunta que eu faço a você é essa. Aonde Jesus ensinou alguém ir para alguma casa dizendo que é de Deus para adorar a Deus? Aonde Jesus ensinou alguém ser batizado para ser salvo, para fazer parte e entrar no reino de Deus, receber remissão de pecados? Aonde Jesus ensinou alguém subir monte para encontrar a presença de Deus, fazer campanha, pacto, voto? Aonde Jesus ensinou alguém que alguma estrutura de alvenaria é casa de Deus, aonde o povo tem que estar ali adorando e servindo? Aonde Jesus ensinou alguém a ser submisso na autoridade de algum líder religioso que se denomina sacerdote de Deus? Aonde Jesus ensinou alguém a colocar sua fé em ritual de culto, em objeto religioso, em ambiente, lugar físico, em direção de homem? Aonde Jesus ensinou isso? Eu pergunto, quem está vivendo na heresia, sendo instruído na heresia, pregando heresia? Sou eu ou é você que está dentro dessa direção? Que está nesse entendimento? Que está guiado por esse princípio, por esses valores de conceito de igreja? Vivendo e praticando, sendo devoto, consagrando tua vida e teu viver a todo o padrão de princípios e valores que ensinam que é de Deus, pregado pelas igrejas, através dos homens. Vai conhecer o que é o Evangelho, para viver tua vida devota e consagrada nos princípios, nos valores, na direção de Cristo pelo Evangelho, não dentro de igreja nenhuma, pela direção de homem. Amém, irmão? Então, cuidado, irmão. Cuidado com essas pregações que você está ouvindo como se fosse de Deus. Cuidado com esses convites. Venha ouvir uma palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. O povo faz as festas dentro das igrejas para celebrar conjunto, para estar lá venerando, reverenciando, adorando grupos, conjuntos, os homens nos púlpitos das igrejas, que ali é o lugar, não é para adorar a Deus. Os púlpitos dessas igrejas é o lugar onde se adora o homem. Só que a adoração é subliminar. Coloca o nome de Deus, mas na verdade quem está sendo adorado não é Deus, é os homens, onde o povo está lá com a sua visão e com o entendimento voltado para eles. Olha a sutileza de Satanás. Aí é tanta festa nas igrejas, é tanto evento, é tanto entretenimento, é tanto show, é tanto artista, é tanta estrela, é tanta movimentação nos púlpitos das igrejas. Aí o povo é convidado a venha receber uma palavra de Deus. Aonde? Se tem um lugar que tu não vai ter a direção de Deus, é dentro dessas igrejas. Sai dela enquanto é tempo, irmão. Porque esses homens estão corrompidos. Quando Jesus veio, escuta aqui para tu entender o que eu estou falando. Eu falo com a sabedoria de Deus, principiado pela palavra. Dentro daquilo que a palavra me ilumina e me faz enxergar. É muita festa e atividade dentro das igrejas. E isso é negócio. Isso é comércio que os homens fazem para manter o lucro, porque só tem lucro nas igrejas se as pessoas estiverem lá, a multidão para encher, para começar a ofertar e a dizimar e a colocar a sua vida a serviço das igrejas. Se tem um lugar, escuta o que eu vou dizer, prestem atenção, estejam mais atentos a ouvir o que eu vou falar. Vocês ficam aí dizendo que tem que buscar a Deus no templo, igreja, que vocês são ensinados, que vocês têm o entendimento de vida com Deus no templo, casa de Deus, igreja, aonde vocês foram ensinados que é onde Deus está e é onde vocês adoram Ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo está se andando dentro dessas igrejas. Essas igrejas é covil de demônios, é reduto de Satanás, porque se tem um lugar que Deus não está, é dentro dessas igrejas. E eu vou te dizer por quê. Quando Jesus veio à terra, como um homem, ele veio sob a lei, para cumprir a lei, para que cumprindo a lei,
fosse estabelecida agora o novo pacto para Deus receber o homem, que não era mais pelo velho que a lei pedia, porque a lei trouxe a condenação ao homem, porque maldito o homem que não praticava tudo que a lei pedia, e ninguém praticava. Foi preciso Jesus vir para cumprir tudo que a lei pedia, para que toda exigência de Deus, para dar ao homem a oportunidade de chegar a ele, fosse cumprida em Cristo. Ele cumpriu a lei, se fez maldito por nós, recebendo a maldição da lei, para nos abrir um novo e vivo caminho para chegar a Deus. Jesus, quando vem à terra, ele vem na dispensação da lei. Ele está vivendo o ministério dele, ainda estava em vigor a dispensação da lei. E Jesus, como judeu, ele tinha que ensinar o povo a buscar a Deus aonde? É a pergunta que eu te faço, para tu entender o que eu estou dizendo aqui. Que dentro dessas igrejas Deus não está presente. Quem está é Satanás, usando os homens para fazer do povo negócio, usando a fé como mercado. Quando Jesus veio à terra, ele veio do povo judeu. Ele nasceu dentro da dispensação da lei. A lei estava em vigor. E tudo que a lei pedia, todo um judeu tinha que praticar. Cerimonial, ir para o templo, oferecer sacrifício, buscar os sacerdotes, porque naquele tempo quem fazia o intermédio de Deus com o homem eram os sacerdotes. A boca de Deus para o povo eram os sacerdotes. Sabe por quê? Porque a palavra não tinha sido revelada ainda. O caminho da salvação ainda não tinha sido revelado. A nova aliança não tinha sido estabelecida. A palavra ainda estava se revelando. Está entendendo isso? Vem para cá. Quando Jesus veio, todo o cerimonial, ritual e ordenança da lei estava em vigor. O lugar que Deus estabeleceu na velha aliança para o povo buscar, adorar, encontrar, receber a orientação de Deus, era onde? Era no templo. Agora, a pergunta que eu faço a você é essa. Jesus, quando começou o ministério, pregando o evangelho, porque, escuta uma coisa, deixa eu fazer mais uma observação aqui. Jesus estava vivendo na dispensação da lei. A lei ainda estava em vigor. A velha aliança estava ainda em vigor. A nova aliança vai ser estabelecida com a morte de Cristo. Aprendam uma coisa aqui. Mas Jesus estava na dispensação da lei, onde a lei estava em vigor ainda. Ele já estava pregando o evangelho para aqueles que estavam sob a condenação da lei. Os judeus. O evangelho foi pregado primeiro para o povo de Israel, que ainda estava vivendo a lei. Jesus já estava mostrando o caminho, o meio, a direção para Deus, que não era mais por meio do templo, por meio do sacrifício, por meio de sacerdote. Jesus agora vai pregar, ainda em vigor a dispensação da lei. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo isso na lei era buscado no templo. No templo tinha 3 compartimentos. Um que tinha uma porta, que o nome dessa porta era caminho. Outro compartimento que a porta, o nome era verdade. E outro compartimento que a porta, o nome era vida. Por onde o homem chegava a Deus, representado pela Arca da Aliança, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer a expiação do pecado do povo dele. Mas Jesus agora vai quebrar isso. Jesus agora vai anular isso. Ainda na dispensação da lei. Jesus já está pregando o evangelho. Jesus vai dizer: o tempo não é o caminho, não é o lugar, não é onde vocês têm vida com Deus, não é onde vocês encontram a Deus, não é mais no templo, não é mais sacerdote que liga vocês a Deus, não é mais sacerdote a boca de Deus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava ali pregando para os judeus o Evangelho, mostrando para os judeus, o povo que estava na dispensação da lei, que o caminho para eles encontrar Deus não era mais pelo templo, era por Jesus. Por Jesus, o novo templo que ia ser estabelecido, aonde o homem encontra Deus, não é um templo físico, é Jesus Cristo, o templo vivo de Deus. E nós que cremos nele, somos feitos templos e casa e morada de Deus, quando cremos em Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, no tempo de Jesus, Deus não estava mais no templo. A glória de Deus, representada a presença dele pela Arca da Aliança, já tinha saído há muito tempo. O povo estava perdido de Deus. Deus passou 400 anos sem falar com esse povo. O povo adorando a Deus em vão dentro dos templos, perdido da direção de Deus. O povo vivendo o sacrifício de tolo. O povo sendo negócio dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, porque Deus não estava mais no templo. Os sacerdotes estavam corrompidos, com a mente totalmente voltada para os seus desejos, cobiça, avareza, ganância, vivendo hipocrisia, a ponto de Jesus chegar e denunciar, a ponto de Jesus chegar e protestar. Fizeram daquela casa que era chamada de casa de Deus, que não era o templo, era a cidade de Jerusalém, fizeram comércio no templo, na cidade de Jerusalém. Os sacerdotes viveram como sepulcro caiado, só apresentando ser de Deus, orientando o povo como de Deus, e eles perdidos de Deus. E o povo perdido 2 vezes mais do que eles de Deus. Então, quando eu digo que essas igrejas, se tem um lugar que você não vai encontrar Deus, é dentro delas. Porque hoje está pior quando Jesus veio. Quando Jesus veio, Deus não estava mais no templo. O povo não encontrariam a Deus indo ao templo. Porque Jesus, como judeu, ele poderia dizer, vão para o templo buscar a Deus. Vão para o templo aprender com o sacerdote. Ele disse, não. Aprendam de mim. Venham a mim. Sigam a mim. Eu sou a luz. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus não apontou ninguém para nenhuma igreja, que naquele tempo só existia o templo de Jerusalém, onde os judeus iam buscar a direção de Deus, onde os judeus iam adorar a Deus no templo. E Jesus vai dizer, não é aqui mais. Chega uma mulher para Jesus e pergunta a ele aonde era o lugar de adoração a Deus. Jesus, como judeu, ele poderia dizer, é no templo, mulher. Vá para o templo. Se submeta ao sacerdote, que é a autoridade de Deus. Vá para o templo. Vá dar dízimo. Leve oferta. Jesus ensinou isso a alguém? Jesus orientou alguém dentro da doutrina dele para a igreja? Jesus orientou alguém ir para alguma igreja? Se submeter a algum sacerdote? Viver algum sacrifício religioso? Adorar a Deus dentro desses ambientes? Que esses ambientes é a casa de Deus? E por que esses pastores ensinam isso? Se Jesus não ensinou, por que esses pastores ensinam isso? Porque não são de Jesus, são ministros de Satanás, não são obreiros de Cristo. Eles se denominam de Deus, mas são ministros de Satanás, pregando uma mentira, distorcendo a verdade do Evangelho, tirando vocês do entendimento e do conhecimento e da direção de Cristo. Porque Jesus nunca ensinou ninguém a ir para o templo buscar a Deus. Ele veio trazer um novo e vivo caminho para o homem chegar a Deus. Esse novo e vivo caminho está revelado por ele. João 14,6. E o pregador que escreveu a carta aos Hebreus, ele também vai dizer a mesma coisa. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Que Jesus é o novo e vivo caminho. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a quem devemos ir para que a nossa vida seja guiada para Deus e por Deus. Ele é quem tem a verdade de Deus para nós.
Ele é quem faz mediação de Deus para nós. Ele é o lugar, é o templo onde nós encontramos a Deus e vivemos com Deus e para Deus. Não é dentro de igreja, não é templo, não é casa nenhuma que digam que é de Deus. Que evangelho é esse que estão pregando? Um evangelho que leva o povo a viver como se fosse judeu, guardando regra, princípio, ordenança, meios, valores que era pedido para os judeus na lei. Que evangelho é esse que ensina o povo a dar dízimo, a ir buscar sacerdote em templo, a ir levar dinheiro para a casa do tesouro? Que evangelho é esse que ensina o povo que se não for batizado não é salvo, que se não der o dízimo não é salvo, que se não tiver numa igreja não é salvo, que se não guardar o sábado não é sábado, não é salvo? Que evangelho é esse que tira o mérito da cruz de Cristo? Quem está pregando esse evangelho, dentro desse princípio, dentro dessa direção, não é de Deus. Eu digo com toda certeza, autoridade e ousadia. Quem está pregando esse evangelho nesse conceito de igreja, aonde está lotando essa multidão, é ministro de Satanás, irmão. E se você continuar nesse caminho, vai sofrer a decepção, a vergonha e o desprezo eterno. Quando findar o labor da tua vida neste mundo, que tu partir para a eternidade, tu vai ver, porque na eternidade só vai prevalecer, não é quem está dentro de nenhuma igreja, é quem está no evangelho, e o evangelho está em nós. Foi o que Jesus disse, João 15:7. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vós, é eu estar em Jesus e o evangelho em mim, o que ele ensinou. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que vocês sejam mais prudentes ao ouvir. Analise o conteúdo que você ouve, seja meu ou de qualquer outro que prega. Que você analise e veja quem está pregando consciente dentro do que ensina Jesus, o evangelho. Não olhe para o homem porque ele é isso e aquilo outro. Olhe para a palavra. O alvo da tua fé é a palavra. O alicerce da tua fé é a palavra. Não é a igreja nem pastor de igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e que vocês recebam a verdade para ser libertos. Em nome de Jesus.